Vamos tentar visualizar uma cena, uma noite que literalmente mudou a história para sempre. Logo depois da última ceia, Jesus e os discípulos estão ali, caminhando pelas ruas de Jerusalém, indo em direção ao jardim do Getsêmani. E é bem nesse trajeto que ele decide compartilhar uma das lições mais profundas que a gente tem registro. Dá para imaginar o clima, né? É um clima de despedida, um momento carregado de significado. As palavras que Jesus escolhe para esse momento final com seus amigos mais próximos, nossa, não são palavras jogadas ao vento. Elas carregam um peso eterno, uma verdade vital para todos que o seguiriam dali em diante. Então, a grande questão que a gente vai explorar nesta análise, com base no texto de João capítulo 15, é exatamente esta. O que essa mensagem final revela sobre como estar conectado a Ele? É o que vamos descobrir agora. Para explicar essa conexão tão profunda, Jesus usa uma ilustração que era muito poderosa e bem familiar para quem estava ouvindo. A imagem de uma videira. É uma metáfora simples, sabe? Mas que desvenda uma verdade espiritual gigantesca sobre o nosso relacionamento com Ele. A ilustração é super clara. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ou seja, a fonte de toda a vida, de toda a nutrição. Deus, o Pai, é o agricultor, aquele que cuida da videira com todo o propósito e sabedoria. E os seguidores de Cristo somos os ramos, cuja única fonte de vida vem da conexão com essa videira. Não tem outra. E a palavra-chave em toda essa passagem é permanecer. E olha, não se trata de uma visita de vez em quando ou uma associação superficial. Permanecer significa viver numa conexão constante, vital, sem interrupção, reconhecendo uma dependência total de Jesus para absolutamente tudo na vida. E para que não reste nenhuma dúvida sobre a importância disso, Jesus repete o verbo permanecer ou suas variações 10 vezes nesse trechinho. 10 vezes! É uma ênfase, assim, impressionante. Fica claro que o ponto crucial é este. Essa conexão é a prioridade máxima. Certo, agora vamos ver como é que essa conexão se desenrola na prática. Porque Jesus não fala só sobre estar conectado, ele fala sobre o resultado disso, o processo de dar fruto. E aqui a gente vê dois cenários bem distintos. O ramo que permanece na videira, ele naturalmente produz fruto. Ele é limpo ou podado para que produza ainda mais. Em contraste, o ramo que não permanece, que se desconecta da fonte de vida, simplesmente não tem como dar fruto. Ele seca, se torna inútil e, no fim, é cortado e jogado fora. A frutificação é a prova da conexão. Agora, uma coisa muito interessante aqui é essa ideia da poda. Muitas vezes as pessoas passam por lutas e se perguntam o porquê. Jesus ensina que essas experiências, para quem permanece nele, não são castigo. Pelo contrário, são o cuidado do agricultor. É um conceito poderoso. O maior crescimento muitas vezes não vem da ausência de dificuldade, mas do processo de refinamento que ela traz. É o que prepara o ramo para produzir resultados ainda melhores lá na frente. Ok, com o processo de dar fruto esclarecido vem outra pergunta. Mas para quê? Qual é o propósito final de toda essa produtividade espiritual? O próprio texto revela a resposta. O fruto tem um propósito triplo e bem claro. Primeiro, ele é a evidência externa de uma realidade interna, que alguém é, de fato, um discípulo de Cristo. Segundo, o fruto nunca, jamais é para a exaltação da própria pessoa. E por último, e o mais importante de tudo, o fruto existe para a glória de Deus, o agricultor que planejou e cuidou de todo o processo. E é aqui que a mensagem de Jesus chega num clímax emocional. Ele conecta o permanecer, o obedecer e o dar fruto a uma promessa incrível. A experiência de uma alegria plena, completa. O caminho é apresentado de uma forma bem lógica, progressiva. Tudo começa com o permanecer. Essa permanência leva naturalmente à obediência dos mandamentos, que é a forma prática de se viver no amor dele. E o resultado final, a consequência de tudo isso, é uma alegria que não depende de circunstância, uma alegria completa. A obediência, nesse contexto, não é um peso, uma obrigação fria. Como esse outro texto da Bíblia nos lembra, guardar os mandamentos é a resposta natural de um coração que ama a Deus. Não é difícil, porque a motivação é o amor. E essa frase, ela resume o fundamento de tudo, o amor. O convite de Jesus não é para permanecer numa regra ou num sistema, mas para permanecer no amor dele. Um amor profundo, sacrificial, constante. É esse amor que nos atrai e nos sustenta. No final das contas, o que temos aqui não é só uma lição, mas um convite.
um convite pessoal, transformador, para experimentar uma vida de conexão profunda e com propósito. De fato, esse ensinamento é o grande antídoto para aquela condição espiritual de mornidão, de autossuficiência que leva à desconexão. É o segredo para uma vida espiritual vibrante e significativa, tanto agora quanto por toda a eternidade. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Porque, veja bem, não estamos falando de uma ideia abstrata, mas de uma escolha diária. A pergunta que fica ecoando é: como? Na prática do dia a dia, na correria da vida, uma pessoa pode escolher ativamente permanecer nesse amor, nessa conexão vital com Cristo. Fica aí essa reflexão. E se esta análise foi valiosa de alguma forma, considere curtir e compartilhar este conteúdo. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem que é, sem dúvida, transformadora.